E colocação. Eu queria começar discordando do Sérgio. A gente não tem 20 ou 30 anos. Tem muito menos que isso. Em verdade, o que a ciência colocou no Acordo do Clima é conto de carochinha. Tá? E eu vou começar com uma fábula. A fábula do tabuleiro de xadrez e aquele sábio na antiguidade que, quando chegou na 64ª casa, que é o que tem no tabuleiro de xadrez, não tinha trigo suficiente no reino para remunerar esse sábio. Era uma quantidade, eu fiz as contas, são centenas de milhares de toneladas. Nem hoje teria toda a produção de trigo mundial que a humanidade já produziu, daria para pagar aquele sábio. Foi muito esperto, mas essa história traz para nós a perspectiva do que é uma progressão exponencial. O que nós estamos vendo hoje é uma progressão exponencial. Se a gente fosse médico e tivesse uma UTI, chama-se falência múltipla de órgãos. Quando você entra num sistema que é autorregulado, que é o planeta é autorregulado porque ele é vivo, ele tem um processo que levou bilhões de anos para chegar a um equilíbrio metabólico. A Terra é metabólica. Ela regula a sua temperatura através de mecanismos extremamente refinados de vida. É a vida que mantém o sistema terrestre em condições de ótimo. E o Holoceno, que é a era geológica mais recente, onde surgiu a civilização, digamos, atual, né, é um período de calmaria, como o Sérgio mencionou, e sem paralelo na história anterior. Então é como se fosse, esse organismo foi crescendo, até que ele encontrou um momento de estabilidade, equilíbrio, conforto, ambiência. O planeta se tornou um lugar muito confortável. E aqui eu faço só um parênteses. Vocês têm noção qual é a velocidade com que a Terra se desloca no espaço? Alguém tem noção? O planeta Terra tem 12 mil, uma bola de pedra com 12 mil quilômetros de diâmetro, que viaja no espaço sideral. Ele dá uma volta em torno da nossa estrela, do astro-rei, a cada ano. Aí tem uma distância daqui do Sol, que são 158 milhões de quilômetros. É o raio, você calcula qual é o perímetro, né, da elipse, na realidade. A Terra viaja a 108 mil quilômetros por hora. Isso é Mach 90. São 90 vezes a velocidade do som. Ou seja, se a Terra encontrasse uma parede na trajetória dela, o choque que a gente enfrentaria nessa colisão é algo que não dá nem para imaginar. A 90 vezes a velocidade do som. E, no entanto, nós vivemos numa película que o Latour lançou esse termo aqui no Rio, alguns anos atrás, numa conferência chamada Os Mil Nomes de Gaia. Ele chamou a película de Gaia. É uma película incrivelmente delgada, incrivelmente sutil, e, no entanto, incrivelmente persistente. Porque ela está aí há bilhões de anos, por isso a gente evoluiu dentro dela. E porque é uma esfera, a Terra, a gente não tem consciência. Porque é infinita, a esfera é infinita. É uma entidade matemática infinita. Você vai para esse lado, você aparece do outro lado. E você está sempre naquele zona de conforto, naquele mínimo de conforto que é absolutamente a espessura de uma folha de papel. Se a gente subir 8 km aqui para cima, não tem mais oxigênio para respirar. Se a gente entrar num buraco 2 km ou menos, 500 metros já começa a fundir. Então, como que nós vivemos num ambiente incrivelmente sutil, delgado, mas persistente, nós desenvolvemos inconsciência. A inconsciência que agora a ciência, depois do iluminismo, né, a ciência vem trazer para o consciente, sendo que a percepção dessa fragilidade cósmica, vamos dizer assim, já existia nas culturas tribais, nas religiões. Isso chama-se sagrado. Tudo que é sagrado, que é venerado como algo muito especial, embutido nesse conhecimento, tinha um respeito a essa complexidade.
ao milagre que é você estar em cima de uma bola de pedra, Mach 90, né? E existindo, né? E vivendo dentro desse ambiente com conforto incompreensível. Eu dou um curso lá no INPE, para o programa de doutorado, que é a Introdução à Ciência do Sistema Terrestre. E eu dou 2 anos já que eu dou uma tarefa que é para eles pensar o plano A, como o Sérgio falou, é o business as usual. É o que nós estamos fazendo. Nós somos numa rota de destruição em escala, em progressão exponencial, muito acelerada, ou seja, aceleração da aceleração, né? E o plano A está já dando sinais finais, realmente falência múltipla de órgãos. Aí vem o plano B. O que é o plano B? São as melhores práticas. A gente escuta muito o André Trigueiro, por exemplo, falar que a gente precisa economizar, a gente precisa, que a Maru aqui, que é a doutora das águas, né? Iemanjá, né? A que respeita as águas. E todas as melhores práticas que a gente precisa se colocar diante da natureza com respeito, com consciência. Só que o plano B não toca nas estruturas do plano A. Ele propõe coisas melhores, a gente se sente bem porque a gente está fazendo aquelas coisas melhores. Por exemplo, economizar água. Mas quem é que mais desperdiça água? Quem é que mais produz poluentes? Será que são os indivíduos? Ou tem corporações que poderiam ser contabilizadas pela maior parte, mais de 80% digamos assim, dos efeitos danosos no ciclo da água, no ciclo do carbono? Aí eu coloco para os meus alunos que eles têm que pensar no plano C. O que é o plano C? O plano C, se não der certo, o plano B. O plano B não está dando certo. Pura e simplesmente, como o Sérgio também colocou, faliu já. O plano B já faliu. E é por isso que entramos numa progressão exponencial, que vai nos surpreender a cada esquina. Agora, todo dia, ou toda semana, você pega uma revista científica importante, como Science and Nature, e você vê artigos dizendo que tudo que a gente esperava de pior é nada, é conto de carochinha, é 10 vezes, normalmente uma ordem de magnitude, é 10 vezes pior. Emissão de metano na Sibéria, 10 vezes pior. Acidificação dos oceanos, 10 vezes pior. Degradação de florestas, 10 vezes pior. Então, 10 de 10 em 10, você multiplica, e vocês têm uma noção de que não é para os netos, não. É para nós, é para agora. Está chegando, nós temos... Na realidade, nós não temos mais, já saiu o avião, né? 30 anos atrás, a gente devia ter tido uma ação muito, muito forte. Muito bem. Se eu fosse continuar falando dessa história aqui, vocês iam se desanimar. E falar, não tem mais nada que fazer, então vamos todo mundo para algum lugar e orar e esperar pelo fim. No entanto, eu não acho que essa é uma boa medida que a gente deva fazer. Sabe aquela figura do Titanic afundando? Titanic, né? E os violinistas continuaram tocando no deck e não tem barco suficiente para todos os que estão a bordo, mas a gente precisa continuar tocando a música, né? A gente precisa não entrar em pânico. Muitas vezes os cientistas são acusados de alarmistas porque estão contando a história da carochinha. Então você imagina, eu acho que não tem um adjetivo para a minha categoria, porque eu estou falando que o que os cientistas falam, que é alarme puro, é a história da carochinha, é subestimado em relação à realidade. Então imagina como que eu seria, né? Um cara catastrofista, né? Ou, como que se diz, apocalíptico, o fim do mundo, tal. Então eu queria trazer aqui uma reflexão que eu estou percebendo que tudo que nós temos feito, vamos conscientizar nossas bases, vamos conscientizar as comunidades de fé. Olha, não gaste água no chuveiro, isso é plano B. Plano B não tem mais nenhuma, zero chance, já faliu. Qual que é o plano C? Entramos numa nave espacial, vamos para outro planeta. Esse daqui já está comprometido. Ou será que tem alguma coisa outra que a gente pode fazer?
Não tem caso de pessoas que estão em estado terminal, numa UTI, e reagem, e conseguem, não é mais falência de órgãos, múltipla de órgãos, e a pessoa volta. É nisso que eu acredito. Eu acho que existe uma força na natureza, o Sérgio falou em milhões de anos, mas tem exemplos, e eu já vi isso acontecendo na Amazônia, de lugares que foram degradados, e 10 anos depois, com cuidado, com carinho, aquilo se regenerou. Existe uma capacidade absolutamente incrível de regeneração na natureza. E eu acredito que também existe essa capacidade em nós, porque nós somos frutos da natureza. Mas a gente precisa buscar o sentido, eu falo de sentido ético, mas tem também um sentido natural, que vai unificar todas as fés, inclusive a fé científica. E eu queria trazer uma ponderação aqui, uma que eu escrevi um post essa semana, de uma outra que eu estou escrevendo. Riqueza. O que é riqueza? Porque um dos maiores drivers, ou, como se diz, motores da destruição em curso é a ganância, é a cobiça, é a busca de mais riqueza, de se apoderar de mais recursos. E é útil a gente pensar o que é riqueza. O que é a riqueza da natureza? A gente olhando, por exemplo, uma árvore florescendo e depois frutificando, tem uma riqueza, é abundância, né? A árvore produz uma quantidade absurda de flores, uma quantidade absurda de frutos. Se você olhar no telescópio, existe uma abundância de estrelas na nossa galáxia. Se você pudesse acompanhar cada corpo aqui, cada pessoa, cada corpo saudável, uma abundância de regeneração de células. A abundância é uma lei do universo. É uma lei da natureza. O que tem de errado, então, na riqueza? Quando a gente observa pelo lado do capital, pelo lado da sociedade que está destruindo o seu próprio habitat. Existe uma coisa na nossa sociedade que é diferente da natureza. E essa se chama egoísmo. Quando você tem uma célula egoísta que se desenvolve no seu corpo, se ela não for controlada, o que acontece? É um tumor cancerígeno. Tá? A natureza tem tolerância zero para o egoísmo. Ao contrário do que muitas interpretações colocam sobre o darwinismo, né, que o egoísmo é o que comanda a natureza, isso não é verdade. Se vocês pegarem um predador, um leão, ele está caçando lá na savana africana, ele pega uma gazela, ele só pega o que ele precisa para comer. Não tem acumulação. Tem acumulação na natureza? Que tipo de acumulação? Uma planta que guarda energia no tubérculo para ela atravessar o inverno, para ela atravessar uma seca. Tem essa acumulação. Um pássaro que come e fica gordo para fazer uma migração de milhares de quilômetros quando não tiver comida aqui. Os pinguins também têm essa história, né? Durante o período acho que do verão, não. No inverno, as fêmeas comem muito, ficam gordas para depois dar para os seus... A acumulação na natureza existe, mas ela é sempre na perspectiva de ajudar o sistema a funcionar. Você não vê um leão acumulando para comprar uma Ferrari, ou para comprar um segundo iate, ou para ter um jato, ou para fazer uma viagem ao espaço que custa $200 mil por cabeça, ou simplesmente para jogar de volta no mercado especulando, para ganhar mais, escravizar o sistema produtivo e as pessoas. Você não vê isso na natureza. Riqueza? Sim, muita. Ganância? Nenhuma. E quando ela surge, ela é controlada pela seleção natural. Agora vamos para todas as crenças religiosas, todas. Eu não vi ainda nenhuma exceção. A gente teve uma reunião também similar a essa em Oslo, na Noruega, algum tempo atrás, vários de vocês estavam lá. E eu escutei muito de várias religiões colocadas. Não tem, nenhuma religião tem a ganância como a não ser a religião do dinheiro, né? Mas essa não entra dentro da classificação normal de religião.
Embora exista muita gente capturado pelo encanto falso, né, do dinheiro. E você vê que, então, se você for pegar as fés religiosas, as filosofias espiritualistas, elas todas estão em sintonia, de certa forma, com o funcionamento da natureza. 5 minutos. Já passou tão rápido. Tempo relativo mesmo, né? Então eu queria trazer, e a segunda coisa que eu queria colocar aqui é lucro. Tem lucro na natureza? O que é o lucro da natureza? Se eu pensar numa árvore, a árvore ela se apropria da luz solar e usa o carbono para produzir riqueza. Qual é a riqueza? Folhas, frutos, galhos, tronco, raízes. E o que é o lucro da árvore? É aquilo que sobra desse processo que ela não precisa para ela existir. O que a árvore faz com o lucro dela? Distribui. Ela não vai se apoderando daquilo ad eterno. E nem ela tira de circulação o que ela se apropriou, do carbono, da luz. Ela dá para os outros. Então, se você fosse fazer um sistema que funcionasse como a natureza, o lucro significa reinvestir, mas não reinvestir na bolsa, reinvestir em processos, em produção, em recuperação. Esses paralelos que eu faço assim, são meio um pouco não ortodoxos, né? Mas eu acho que são muito úteis, porque o referencial da natureza é um referencial sólido. Foi ela que nos trouxe. A gente pode desaparecer da Terra, como o Sérgio bem colocou, e ela vai continuar. Só que agora a gente precisa recuperar. Onde foi que saiu errado essa história? Onde foi que perdemos essa conexão? A ciência tem parte de responsabilidade nisso, né? O darwinismo, especialmente, ele entra como uma interpretação equivocada, reducionista, que percebeu um processo importante, porém ele é uma componente só. Seleção natural, na competição, na natureza, ocorre só quando não funciona a colaboração. Colaboração é a lei e a regra. Não funcionou a colaboração, aí a seleção natural é como se fosse uma boia de salvação, para o sistema não se degenerar completamente. Tem sua utilidade, é demonstrada, não sou contra a seleção natural, mas ela tem um componente bem restrito nesse processo. Já a seleção natural apropriada pelo capital, ou pela filosofia, ou a religião do dinheiro, ela distorceu totalmente a noção original e eliminou o conceito de amor. O amor é fusão. No Sol, a cada segundo, fundem-se 4 milhões de toneladas de hidrogênio produzindo hélio. E essa potência que está no céu, sem ela a gente não existiria. Então, o amor é a força da união, a força da fusão. Eu vejo isso acontecendo entre denominações religiosas que, por muito tempo, estiveram em conflito e agora se unem por uma proposta de sobrevivência da humanidade. Eu acho muito nobre isso, muito bonito. Eu queria terminar com uma frase que eu achei na internet, não encontrei autor, mas diz assim: um ovo, quando ele é quebrado por uma força externa, a vida termina. Um ovo, quando ele é quebrado por uma força interna, a vida começa. Todas as grandes coisas começam de dentro. Obrigado.